kHz, 10.000 watts de potência. Rádio Sociedade Oeste Catarinense Limitada. Rádio Chapecó, a rádio da família. Agora, na Rádio Chapecó, Hora Espírita. Um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Bom dia, amigos. Bom dia, amigas. Estamos começando mais um programa Hora Espírita. São 8 horas em ponto, 25 de janeiro de 2020. Em cada programa Hora Espírita abordamos um tema diferente. O tema desse sábado será o relacionamento à luz da doutrina espírita. Queremos cumprimentar você que está aí tomando seu café, seu chimarrão e convidá-lo a participar do nosso programa. Pode enviar seu comentário, suas perguntas aos nossos participantes pelos seguintes canais de comunicação. WhatsApp da Rádio Chapecó 2049 1212 ou pelo fone 2049 1200. Também pode participar direto pelo Face da rádio, direto na live. Lá você pode ver, ouvir, mandar sua mensagem, interagir conosco. Lembrando que todas as questões serão respondidas sempre à luz da doutrina espírita. Hoje aqui em nossa companhia, 3 amigos queridos que vão participar do nosso programa. Começando aqui pela nossa amiga Naice, da Associação Espírita Nosso Lar. Bom dia, Naice. Bom dia a todos os ouvintes que tenham um final de semana de muita luz e muita paz. O nosso amigo Celso Dalpiva, lá da Associação Leocádio José Corrêa. Bom dia, Celso, bem-vindo. Bom dia a todos e de um modo muito especial nossa saudação fraterna aos ouvintes que nos prestigiam todos os sábados com a sua atenção. E completando nosso time que hoje vai estar na live, acompanhando todos os comentários, nosso amigo Jean Espinato, também da Associação Espírita Nosso Lar. Bom dia especial aos nossos amigos ouvintes. E eu, Mona Lisa, lá do Goto, serei vossa âncora hoje de manhã. Agora eu vou pedir licença para ouvirmos o recado dos nossos patrocinadores, a Escala Construtora e Imobiliária Nossa Casa. Mas antes quero agradecer também todos aqueles que voluntariamente e anonimamente contribuem para que esse programa possa ir ao ar todos os sábados. A construtora Escala acredita que estruturar uma obra pede valores fortes na sua essência, que geram confiança e grandes realizações. Foi assim que construiu seu know-how de mais de 25 anos no mercado de obras industriais, com dedicação, respeito, seriedade, o comprometimento com o conhecimento, o aprimoramento tecnológico, segurança e o maior valor de todos, o compromisso com a realização de cada cliente. scalaconstrutora.com.br. Nós compreendemos o valor das escolhas, a profissão que vai conduzir o nosso futuro, o caminho que queremos para a vida, as pessoas que nos farão suspirar e acreditar que o destino pode ser incrível. Não são escolhas simples e nem fáceis. E tudo bem ter dúvidas diante de tantas possibilidades. Às vezes a vida se encarrega em nos direcionar às melhores escolhas. Nossa Casa, a maior diversidade de imóveis para alocação de Chapecó. Voltamos, você está acompanhando o programa Hora Espírita aqui pela Rádio Chapecó. E esse programa está sobre a responsabilidade das casas espíritas e a cada sábado abordamos um tema diferente. O tema desse sábado será relacionamentos à luz da doutrina espírita. Está embasado no capítulo 11 e 22 do Evangelho segundo o Espiritismo. Conforme nos afirma Joana de Ângeles, o fluxo da vida humana se manifesta através dos relacionamentos das criaturas umas com as outras, contribuindo para uma melhor e mais eficiente convivência social. Nas expressões mais primárias do comportamento, o instinto gregário aproxima os seres a fim de os preservar mediante a união de energia que permutam, mesmo que sem se darem conta. O desafio do relacionamento é um gigantesco convite do amor a fim de alçar a plenitude existencial. E nós nos relacionamos diariamente, né, Nais? Com a nossa família, na sociedade, na escola, no trabalho. Então, o ser humano, ele tem necessidade de se relacionar uns com os outros? No Livro dos Espíritos, o capítulo 6 nos fala da lei de sociedade. E Kardec, neste capítulo, na questão 766, pergunta aos espíritos:
a vida social está na natureza? E a resposta que ele recebe, certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus não deu inutilmente ao homem o dom da palavra e todas as outras faculdades necessárias para uma vida em relação. A natureza do homem necessita amar e ser amado. Todas as formas de amor, não só o amor relacionamento de casal, amizade, companheirismo, coleguismo, enfim, todas as formas de amor que ligam as pessoas. E um dos maiores prazeres que lhe seja concedido sobre a terra é justamente encontrar almas queridas, almas simpáticas, almas afins, para tornar essa existência muito mais leve, muito mais doce. E para a gente entender um pouco de relacionamento, tem uma fábula da convivência que conta a história adaptada do filósofo alemão Arthur Schopenhauer sobre a fábula do porco-espinho. Conta essa fábula que na era glacial, um grupo de porco-espinho estava passando muito frio e eles descobriram, assim como todos os animais acabam descobrindo, que estando mais próximos uns dos outros, eles conseguiam se aquecer, trocar o calor. E assim eles se aproximaram. Mas deu muita confusão porque alguns dos porcos espinhos acabavam se irritando com aquela proximidade e ficando arrepiados e espetando os companheiros. E aí causava muito tumulto e alguns dos porcos foram expulsos do grupo. E aqueles que ficavam isolados acabavam morrendo congelados. E aí, para poder sobreviver, eles entenderam que precisavam baixar os seus espinhos, diminuir o seu ego, baixar as suas defesas e estarem próximos para, como Joana de Ângeles falou, em troca de energia entre os seres, trocar essa energia, esse calor que os mantinha vivos. E aí, se houvesse em algum momento uma espetada aqui, uma ali, eles precisavam desenvolver calma, paciência e tolerância, estarem próximos, mas um respeitar o espaço do outro, para não se espetarem. E cada um saber que, porventura, poderia receber uma espetada, mas que precisava tolerar, se acalmar e aprender a se defender. Moral da história desta fábula: se vive melhor em grupo, o relacionamento se torna melhor, não quando as pessoas são perfeitas, porque não existe perfeição, mas sim quando aprendemos a lidar com as nossas diferenças, quando aprendemos a nos aproximar nessa troca de energia necessária, a vida, o afeto, né, o companheirismo, a solidariedade, nos aproximar, mas um respeitando o espaço do outro. E principalmente controlando os nossos espinhos, que por vezes a gente ainda tem o ego muito alterado, muito inflado e acaba querendo espetar o outro, né? Então, respeitar essa distância, o espaço de cada um para o bem de uma boa convivência. E foi assim que a humanidade também conseguiu sobreviver e evoluir até hoje, né? Quer complementar, Celso? Acho que a fábula do porco-espinho explica bem que nós temos sempre, no nosso relacionamento, cheio de espinhos nos defendendo, né, tia? É muito interessante. Eu conheci, mas não lembrava desta fábula. Mas qual é os nossos espinhos que nós carregamos? A resposta agressiva. A agressividade, né, tia? Naquilo que nos contraria, né, tia? Uhum. Qualquer contrariedade nós já respondemos num tom mais elevado. Quer dizer, esse é o nosso espinho, o nosso aguilhão para afastar, né? Como que aquele que está nos dando, que está nos agredindo,
está nos dando a oportunidade de nós exercitarmos a paciência e o exercício do perdão. A tolerância. A tolerância. Né? Quer dizer, nós não aprendemos, nós só vamos aprender se temos esses elevados sentimentos se formos colocados à prova. Quer dizer, a espetada que o porco espinho me dá é a oportunidade que eu tenho de perdoar. Desculpe, meu irmão, até eu vi uma passagem uma mensagem estava ouvindo o Divaldo um dia desse, ele disse que andando na rua, um cara passou, olhando o celular, ligeiro, rápido, bateu nele e derrubou ele. E ele pediu desculpa por ter ficado na frente do rapaz, né? Quer dizer, é uma forma de você desconcentrar e construir uma relação de fraternidade. E até educar, né? Através do processo disso, educativo. Ele educou o outro e educamos a nós mesmos, controlando os nossos espinhos. E de forma muito suave, chamou a atenção. Quando estiver na rua, tenha cuidado, porque pode, de repente... Com certeza, esse cara nunca mais vai esquecer isso. Deve ter levado para... E, por um lado, nós somos obrigados a conviver, né? Nós não temos a opção de não conviver. Né? A nossa vida, ela nos carrega as necessidades que nós temos. Ela chama, a vida social, ela é realmente uma necessidade tanto para a gente aprender, mas é uma necessidade, uma questão de sobrevivência também, né? Sim. Nós não conseguimos viver isolados. Nós estamos indiretamente precisando do trabalho de alguém, necessitando de alguma coisa que o próximo faça. Então esse porco-espinho, que ele tem essa necessidade de se relacionar e, por vezes, se ele fica mais agressivo, ele acaba causando dano no próximo. Esse relacionamento, ele nos chama naturalmente. É impossível a gente escapar disso, né? As pessoas que se isolam, elas não conseguem. Adoecem mentalmente, né? Então, é algo que está na natureza, né? Nós precisamos um dos outros, né? A vida isolada é contrária à lei divina. Contrária à lei divina. A pessoa absolutamente ela não consegue, né? Ela não vai conseguir. Alguma consequência ela vai ter se ela se isolar completamente. Não foi criada para isso, para viver isolada, né? Qual é a importância dos relacionamentos, Celso, na visão espírita? Vamos nos valer de novo do Livro dos Espíritos e também nesse capítulo que a Anais falou, que é a vida em sociedade. Lá na questão 768, Kardec fez a seguinte pergunta aos espíritos que estavam ditando esta obra fantástica. A buscar a sociedade, o homem obedece tão somente um sentimento pessoal, ou há nesse sentimento um objetivo providencial de ordem mais geral. E os espíritos dão a seguinte resposta. O homem deve progredir. Então, nós fomos criados pelo Criador, por Deus, simples e ignorante, para progredir. Sozinho, isto não é possível, por não dispor de todas as faculdades. Precisa do contato com os outros homens. No isolamento, ele se embrutece e definha. Nenhum homem tem as faculdades, o Jean abordou esse tema, nenhum homem tem as faculdades completas. Pela união social, ele se completa um pelos outros para assegurar seu bem-estar e progredirem. Por isso, tendo necessidade um dos outros, são feitos para viver em sociedade e não isolada. A vida em isolamento, se eu for viver em isolamento, é um ato de egoísmo. Como eu vou poder exercitar e superar as minhas imperfeições? Dos valores que eu cultivo. O egoísmo, a vaidade, a prepotência, a falta de tolerância. E na 774, Kardec pergunta, há pessoas que deduzem do fato de os animais abandonarem suas crias que os laços de família entre os homens resultam apenas de um costume social e não de uma lei da natureza. O que devemos pensar sobre isso? Nós somos diferentes dos animais. Nós somos animais, mas racionais. Temos inteligência. O homem tem necessidade de progredir. Os laços sociais são estratégicos ao progresso e os da família tornam mais apertados os laços sociais. Eis porque os laços de família são a lei da natureza. Quis Deus desta forma que os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Quer dizer,
essa relação social nossa começa no âmbito da família, da unidade familiar. Porque nós nascemos de união de um homem e uma mulher. Quer dizer, é uma unidade. É uma relação social. Nós não, a cegonha não é verdadeira, é uma fantasia, né? Não é, a história da cegonha é fantasia, quer dizer, não vem quer dizer, é de uma relação social, é de uma unidade familiar, é de um relacionamento social, porque E Joana de Ângeles, no livro Leis Morais, que foi psicografado por Divaldo Franco, o homem inquestionavelmente é um ser gregário, organizado pela emoção para a vida em sociedade. Seu insulamento, a pretexto é servir a Deus. A observação de Joana de Ângeles. O seu isolamento, viver isolado, a pretexto de servir a Deus, constitui uma violência à lei natural, caracterizando por fuga injustificável as responsabilidades do dia a dia. Quantos tem dos nossos familiares que necessitam do nosso amparo, do nosso apoio, da nossa mão estendida? Quantos irmãos vivendo em dificuldades, quer seja de saúde, quer seja das questões materiais? Os nossos asilos, as nossas crianças abandonadas. E nós, contemplativo, há a possibilidade de me concentrar durante 24 horas por dia, 7 dias do programa, apenas contemplando, orando. Aí não tem a prática, né? Só a contemplação e a oração, mas não tem uma ação prática no bem, que agrade a Deus, né? Correto. Que é a relação fraterna com os nossos irmãos. E o que é a caridade? Né? É o caridade amor em isolado ação. não se consegue praticar. Na visão espírita, caridade é benevolência para com todos, indulgência com a perfeição alheia e perdão das ofensas. Como vão exercitar isso? Continua ainda Joana nessa passagem. Viver Cristo é também conviver com o próximo, aceitando-o conforme suas imperfeições, sem constituir-lhe fiscal ou pretender corrigi-lo, antes acompanhando-o com bondade e inspirando-o ao despertamento e à mudança de conduta de modo próprio. Quer dizer, a minha convivência não é para me impor ao outro, mas pelo meu exemplo arrastar ele para o bem. Porque, na verdade, a gente vive, naturalmente a gente raciocina, quando inicia um relacionamento, uma amizade, a gente se pergunta o que o outro tem para me oferecer, e na verdade deve ser o contrário, né? O que eu devo acrescentar nessa relação? Vamos formar uma sociedade empresarial, vamos firmar uma amizade, vamos estreitando laços, casamento. A gente deve pensar primeiro o que eu tenho a oferecer. Não se o outro, o que ele vai me dar, se ele combina comigo, se ele vai me completar. O que o cônjuge vai me trazer? Exatamente. Na verdade, é o contrário. O que eu vou ganhar com isso? Ou antes de fazer essa pergunta, né, de exigir que ele faça isso, me perguntar o que eu estou oferecendo, o que eu estou dando em troca para poder exigir que ele tenha essa ou aquela conduta. Então, nosso raciocínio geralmente é mais egoísta, voltado para o bem-estar pessoal, sem pensar no outro. Né? Correto. Então, nós estamos falando dessa lei da sociedade, né? Vivemos em sociedade, conviver socialmente, e que é uma lei divina, correto, Jean? Então, ela é necessária para a nossa evolução, é necessário a gente buscar o outro para a gente poder ter que evoluir, para evoluir nesse mundo? Com certeza. Essa lei divina que está impressa na natureza e na nossa consciência, que nos chama ou nos coloca na vida social, assim é porque ela é necessária para a nossa evolução. Então, todas as formas que nós encaramos a nossa vida, ela é pensada, estruturada a nossa vida, justamente para que nós possamos evoluir. Então, Deus, quando traçou como nós viveríamos aqui na Terra, no nosso atual estado evolutivo, colocando aqui espíritos parecidos, ele nos colocou numa situação em que nós precisamos uns dos outros, justamente porque isso é necessário para a nossa evolução. Porque nós isolados, como já foi dito aqui, nós não conseguimos, nós definhamos. Então, nós temos necessidade de buscar o convívio do outro naturalmente. Não só nas nossas relações sociais mais íntimas, as amizades, os nossos grupos de trabalho, a nossa família, mas porque essa vida social ela vai fornecer para mim os elementos até para a nossa sobrevivência. Então, como é que eu vou me alimentar
como é que a nossa sociedade vai se estruturar da forma que ela está, se nós dependêssemos, por exemplo, de ir buscar nós próprios o alimento na natureza ainda. Então, outras pessoas fazem esse trabalho e eu, evidentemente, pago por isso, mas se eu não adianta de nada ter o dinheiro, mas não ter também as coisas à nossa disposição, que ele possa comprar. Então, eu, indiretamente, necessito do trabalho do outro para me alimentar, para me vestir, para me locomover, para cuidar da minha aparência. Então, todas esses elementos, essas regras que estão impressas na nossa vida, através das relações que nós somos obrigados a conviver, são para a nossa evolução, só para que nós possamos, ao mesmo tempo, se relacionar, exercer aí a tolerância, a paciência nesses relacionamentos, tanto também para nos doar um pouquinho em favor do próximo. Então, se nós não temos ainda a capacidade de praticar a caridade gratuitamente, nós somos forçados a fazer algo em favor do nosso irmão, simplesmente quando nós exercemos o nosso trabalho. E isso é a palavra-chave para a nossa evolução, porque nós vamos nos conhecendo, vamos travando relacionamentos, vamos fazendo amizades, vamos fazendo inimizades também, e depois vamos ter que consertar isso. Mas o fato é que, para a nossa evolução, a lei de sociedade, o contato com o próximo, ele é inevitável. Ainda que nós não desejamos isso, ainda que nós busquemos o isolamento, nós não vamos conseguir sobreviver se não tivermos a presença do próximo em nossas vidas. Enquanto tu falava, lembrei-me de uma questão, por exemplo, da área de saúde, né, tia? Nós necessitamos dos profissionais da área de saúde, né, tia? Necessitamos das casas que nos acolhem, dos hospitais, né, para o atendimento da área de saúde, né, tia? E quanto progresso esta área da ciência, da tecnologia, nesta área trouxe para nós, para tornar a nossa vida melhor, mais tranquila, né? Essas campanhas de vacinação das crianças e jovens e adultos na prevenção de doenças, né, infecto-contagiosas, né? Quer dizer, é a vivência da sociedade, né? Quantos trabalharam em estudos, em pesquisas profundas, para chegar, às vezes, indicando hora, porque quando você tem um trabalho de pesquisa, às vezes você não pode, não é 8 horas, independente do tipo de pesquisa, né? E a profundidade, e é um trabalho isolado, porque ele está ali, né? Mas que vai beneficiar? Para beneficiar a todos nós, né? E de forma egoística, de repente, nós vamos querer... Não, eu não vivo em sociedade, não. Faz parte dessa... E às vezes alguém, um cientista, mesmo que ele não creia em Deus, né? Sim. Mesmo que ele não creia em Deus, às vezes ele faz a obra divina no seu trabalho profissional. De forma brilhante. Quantas pessoas um cientista pode salvar desenvolvendo, por exemplo, a cura para um mal ou uma vacina? Mesmo que ele não seja religioso. E por isso que o rótulo que nós carregamos, eu sou espírita, eu sou católico, na verdade não significa muita coisa. O que significa é o que nós estamos fazendo. O que nós, na nossa vida social, na nossa vida profissional, estamos fazendo para melhorar a nossa vida como um todo. Qual é o nosso comportamento moral em síntese? E é a missão de cada um, né? É a missão do cientista, né? Trabalhar, desenvolver, criar tecnologia, ciência, né? Para beneficiar a humanidade. Não uma pessoa, não a ele próprio, não a família dele, a humanidade. Perfeito. Nós estamos falando de relacionamentos, né? Mas muitos dos nossos relacionamentos, eles são dificultosos, trabalhosos, às vezes nos trazem muito desgosto, né, Nais? E um tipo de relacionamento que é entre os casais, que seria o divórcio, não é verdade? Como o Espiritismo entende o divórcio? O divórcio, na verdade, no capítulo do Evangelho, capítulo 22, que tem o título Não separeis o que Deus juntou, nos esclarece exatamente a questão do divórcio. Existem relacionamentos que não são bons, que ao invés das pessoas se ajudarem mutuamente nesses relacionamentos afetivos, estamos falando relação casal, casamento, enfim, né? E que as pessoas, ao invés de estarem cumprindo uma missão junto ou se ajudando na evolução, pelo contrário, estão se espinhando, estão se agredindo. E muitas dessas relações vão sendo carregadas de tanta agressão, tanto sofrimento, que podem até se tornar criminosas,
né? Como a gente vê muito, né? Muito. Estamos vendo ao longo da história casais que um mata o outro, né? Porque não conseguem mais conviver. Então, ao invés de ficarem aprisionados numa relação onde um está prejudicando o outro, estão se prejudicando mutuamente, né? E não evoluindo, mas sim parados, não vamos dizer retrocedendo, porque não existe, mas acumulando resgates, né? Então, aí vamos entender esse capítulo. Não separeis o que Deus juntou. O divórcio é entendido pelo Espiritismo como uma lei humana, não divina, é uma lei humana que a sociedade criou para regular os interesses das famílias, ou seja, separar legalmente aqueles que já estão separados de fato, né? E não é contrário à lei de Deus, não separeis o que Deus juntou, porque a lei de Deus é baseada no amor. Aqueles casais que se unem por amor e que cultivam esse amor, esses casais não se separam. Se separam aqueles que não estão mais suportando a relação e, de fato, é melhor que se separem do que se agridam, piorem a situação e que possa levar até a um crime. Então, o divórcio é uma lei humana para separar essas relações conflituosas. É nesse sentido que o Espiritismo entende o divórcio. E importante que se fale isso, porque às vezes as pessoas acham que sair de um relacionamento é proibido, outros acabam alimentando culpas, mas na verdade um relacionamento que se desfaz através do divórcio é o reconhecimento de que houve a falência daquela sociedade conjugal. Agora, chega um momento, como diz Anais, e como diz o nosso evangelho, que é melhor buscar uma separação do que essas pessoas trilharem um caminho mais perigoso, que pode resultar numa agressão física, que pode resultar em crimes, como a gente olha por aí, e principalmente para preservar, quando se tem filhos, uma relação saudável. É muito melhor que nós tenhamos uma separação de pessoas maduras, que entendam a situação e que busquem uma nova experiência, refazendo laços, talvez, com outra pessoa no futuro, do que nós submetermos os filhos, às vezes, a um lar onde a agressividade impera, onde as brigas são recorrentes, porque aquilo ali também vai influenciar na vida futura. Então, o divórcio existe porque, de fato, as relações, por vezes, se desfazem. E nós temos que ter um remédio jurídico adequado para que as coisas possam se resolver. E, então, é algo que não é o melhor caminho, não é o ideal. Ninguém troca alianças pensando futuramente no se divorciar. Não é o plano que a gente faz quando a gente assume um consórcio matrimonial. Mas, por vezes, é necessário exatamente para que a nossa condição existencial, a nossa evolução, não se complique mais. É sinal de que ainda somos espíritos com bastante defeitos, né, tia? Faltou o exercício do amor no seio, né? Se esvaiu, se terminou. E como disse Jesus, é pela dureza de vosso coração que ainda devolvem as suas mulheres. Que era assim que falavam na época, o divórcio era devolver a mulher. E aí, Jesus diz, é pela dureza dos corações, não é pela lei de amor, que é a lei de Deus. Perfeito. E nós vemos aí quantos filhos que viveram essas relações tumultuadas dentro da família e que se tornam problemáticos, que se tornam carentes de afeto, que se tornam agressivos também, né? Traumatizados por a vida inteira presenciarem cenas familiares terríveis, violentas, agressivas, humilhantes, né? Então é muito importante que o principal é preservar os filhos. Existe ex-marido e ex-mulher, mas não existe ex-filho. Então, os pais são responsáveis pelos filhos. E se o casamento está tomando um rumo que prejudica a sanidade
mental, emocional dos filhos, é mais importante que se separem e que criem os filhos separados, né? Mas que mantenham uma relação que seja de respeito. Cordial, né? Cordial, né? Porque se continuarem, né, alimentando esse sentimento, vão também causar danos para os filhos. Talvez não o mesmo dano que se eles estivessem convivendo. Mas se, por exemplo, um filho vai visitar o pai e aí entram em questões, o pai começa a falar mal da mãe, aí ele volta, o filho volta para casa, o pai falou isso, aí a mãe retruca, aí ele vai alimentando essa discórdia que é absolutamente tóxica, né? Uma cadeia de ódio que vai se levar para outro plano espiritual. Para uma outra Para encarnação. outra encarnação. Então, mesmo depois do casamento, o divórcio, se nós temos filhos, nós vamos continuar convivendo, vamos continuar nos relacionando. Sim. Vamos continuar sendo obrigados a aquele vínculo que nós formamos, ele vai se prolongar, né? Ele não acaba, né, com o divórcio. O divórcio apenas separou os corpos, a parte material. Uhum. Mas é importante que se faça uma reflexão, cada um dos cônjuges que estão envolvidos nesta problemática, que busque um pouco de religiosidade, de prece, de oração, e de conscientização da gravidade do ato que estão praticando. Especialmente do comportamento destrutivo, não para eles que já são adultos, mas para aqueles que vêm vindo. E eu penso que a área da psicologia deve tratar muito de casais, de pais, de mães, de crianças especialmente, de filhos, que passaram por essa experiência e levam esses traumas para o resto da vida. Isso é uma problemática e isso vai na conta do débito dos cônjuges. Uhum. Na conta espiritual, quando nós nos apresentarmos lá para o São Pedro, para fazer... Que fizesse dos filhos que eu lhe concedi, né? Quer dizer, é um tema extremamente sério, né? Extremamente grave, que cada um de nós deve ter a consciência, baixar um pouco o seu orgulho, a sua prepotência, a sua vaidade. Espinhos, né? Porque, na verdade, não existe um culpado. Nós somos culpados. Uhum. Porque, de alguma forma, pode um ter mais culpa que o outro, mas de alguma forma, quando se estabelece este nível de conflito e divergência, não pode dizer, você é o culpado. Nós somos culpados. Uhum. Em algum momento, a pergunta é, em qual momento eu falhei? Uhum. Quer dizer, se há necessidade de disputas de filhos, um dos cônjuges não permitir que o outro visite, ele é filho. Não sei se foi o Jean, a Marcinha que falou, não existe ex-filho. É verdade, não existe ex-filho. Uma vez que nós recebemos aquele espírito que reencarna através de nós, que é nosso filho, nós somos responsáveis por ele, né? Na construção do seu emocional, da sua estrutura mental. E como é que nós estamos construindo essa estrutura mental? Através de mensagens de amor, de carinho, de afeto, ou de destruição, agressão, ódio e raiva? Hoje nós vemos pessoas adultas, até pessoas idosas, que ainda carregam sofrimentos terríveis pela infância, porque presenciaram situações de muito conflito nas suas casas com seus pais. Só para complementar, nós construímos um ninho de espinhos ou um ninho de plumas. E vamos nos deitar nesse ninho, né? Verdade. Mas essas relações tóxicas não são só no casamento, né? Nós temos em amizades, muitas vezes, né, no trabalho, em vários lugares. Vale a mesma coisa, né? A mesma coisa. O raciocínio é o mesmo. É o mesmo. Essencialmente falta amor, na minha visão. Né? Essencialmente falta o amor, quer dizer, a paciência, a tolerância. O que Jesus nos diz? Amai-vos uns aos outros. O que ele, quando o fariseu foi questionar lá, qual é o maior mandamento? Amar a Deus. E o próximo, quem é o próximo? É a sociedade que a gente vive, onde estamos inseridos. É o próximo bem próximo. Toda vez o casal, os filhos, mas também é o próximo mais distante. Toda vez que eu tiver ao lado de alguém, aquele é meu próximo. Claro que eu tenho que, cada um de nós tem nós ainda somos espíritos imperfeitos, com as nossas dificuldades, com os nossos comportamentos.
Mas cabe a mim também tolerar um pouco, né? Ter o exercício da tolerância. Da Cada um tem que fazer a sua parte, né? Sua parte. Jean, como estão nossas participações, os nossos comentários? O pessoal está participando bastante, né? Temos pessoas mandando bom dia, temos outras fazendo observações, outras fazendo até questionamentos. Eu vou registrar aqui algumas pessoas que estão nos mandando o bom dia. Não vou poder citar todos, porque senão nosso tempo vai rapidinho, porque tem bastante. A participação realmente é bastante. Que bom. Então, a Aline Donati, a Miriam Romani, o seu Nelson de Souza, Marinês da Silva, Juleide Matiello, Paula Regina Ferrari, a Ana Albrecht, Ivone da Silva, o João Dias, a Sandra Moraes, a Lia Borges, a Rosane da Silva, a Paula Regina Ferrante, que disse que até o Papa tem seus espinhos. Então, é verdade. E é verdade, os relacionamentos estão aí para que a gente possa progredir. A Paula nos mandando seu bom dia também, e o Ailton de Tubarão, enfim, muitas pessoas nos desejando bom dia e fazendo alguns comentários sobre o nosso programa. Então, bom dia a todos e obrigada, né? Participem, continuem conosco. E nós aqui vamos seguindo. Estamos falando dos relacionamentos à luz da doutrina espírita. Celso, por que nos dias atuais a gente vê, lê, assiste, né? Até próximo a nós, tem tanta dificuldade, a gente tem tanta dificuldade nesses relacionamentos? Nós abordamos antes, acho que essa questão que foi abordada antes, acho que se insere dentro desta questão também, né? Mas de modo, também podemos acrescentar a questão do amor. E a questão de muitos relacionamentos, eles se iniciam por uma visão errada, eu diria até de uma certa infantilidade, né? Eu observo o outro no seu aspecto de beleza física, no aspecto das questões materiais, na questão dos status sociais. Quer dizer, não são esses os elementos que eu devo avaliar no momento do estabelecimento de uma relação. Acho que a mídia social, que é muito importante para divulgar, ela também cria um certo desestabilização, porque vamos ser honestos, a fofoca é uma informação que circula, né? E às vezes tu vê alguma coisa e tu já já bota no WhatsApp, já no Facebook, né? Já publica. Eu só tenho um telefone, não tenho mais nada. Né? Mas tem todo esse Instagram, onde eu vou, e às vezes eu vejo uma pessoa numa situação que para mim é duvidosa, né? Mas já posto aquilo, e a pessoa com quem ela está se relacionando já recebe aquilo como algo errado, quando na verdade não é, tia. É uma má interpretação. Há uma pequena passagem que diz que consta que o irmão de uma casa espírita frequentava uma casa de prostituição. E aí um outro companheiro começou a criticá-lo, que ele ficou em silêncio. E até que um dia esse irmão que criticava foi observá-lo. E ele saiu efetivamente de uma casa de prostituição abraçado a uma jovem. E aí ele foi pegar ele no Fraga para quê? Para levar para dentro da casa, para expulsá-lo da casa. Na verdade, esta jovem era filha desse que estava ali perseguindo, observando e vigiando. Quer dizer, esta passagem, um pouco folclórica, mostra que às vezes nós postamos algo que não é a verdade. Aparências, né? As aparências, né? Eu fui pela aparência. Quer dizer, essa pessoa, ela posta várias coisas ao longo do dia, ela parece uma pessoa feliz, resolvida, e isso muitas vezes não é verdade, né? Não é verdade, cada um de nós tem as nossas angústias, que nós não temos, nós que estamos aqui dialogando, não temos nossas angústias. Todo mundo tem seus problemas. Nossos sofrimentos, no âmbito da família, no âmbito da sociedade, no âmbito do trabalho, nós temos, tia. Mas temos que ir trabalhando isto para melhorar, tia. Hoje eu tenho que ser amanhã eu tenho que ser um pouquinho melhor que hoje. Então, a dificuldade no relacionamento, muito eu acho que por esses aspectos todos, né? E aí eu acho que, vamos sem crítica, mas uma avaliação. O que a nossa mídia de grande rede de televisão nos proporciona?
O que as novelas nos proporcionam? Nos proporciona uma avaliação de conflito, de traição, de coisa. Quer dizer, a juventude absorve isso. Tia. Eles estão vendo isso, nós estamos falando de relacionamento de jovens. E aí vai a juventude um pouco mais avançada. Né? E aí vai a nós mais velhos, que nós já chegamos aos 70 anos, daqui a pouco eu... Quer dizer, quantos casamentos estão se terminando, né? Depois dos 70, tia. Depois de como... E viver uma vida, né? Toda junto. Vamos pensar um pouco na mensagem do Cristo, tia. Que nos ouvido a paz, o amor, o exercício do perdão. Amai-vos como eu vos amei. Quer dizer, falta um pouco de espiritualidade, de religiosidade. Não da religião A, B ou C, D, espiritualidade. De Deus, né? De Deus. Falta de Deus nos nossos corações. E da lei de Deus, que é o amor, né? Exato, porque não só falta Deus, mas principalmente falta o sentimento que Deus, que Cristo nos inspira a exercer, a cultivar, que é o amor. Né? A possibilidade que nós temos de também nos projetar no outro e fazer uma avaliação. Será que eu, no lugar daquela pessoa, gostaria de receber que é o convite que Jesus nos faz, né? Fazer ao próximo aquilo que gostaria que fosse feito para si mesmo. Então, esse exercício que nos convida a sair de nós mesmos, abandonar o egoísmo e olhar para o próximo, aquele com que nós convivemos, com que nós nos relacionamos no casamento, no trabalho, na amizade, também como alguém que necessita, assim como eu, de um auxílio, porque também é uma pessoa imperfeita, assim como eu sou imperfeito. Então falta, essencialmente, o exercício do amor que reside na caridade, na possibilidade de enxergar o outro como uma extensão de mim mesmo. Porque na maioria das vezes nós agimos no automático e pensando apenas em nós. E quando nós estamos criticando o outro, na verdade, o problema é nosso, não dele. Exatamente. Nós estamos expressando aquilo que nós sentimos. Porque na maioria das vezes nós criticamos não como um caminho para ajudar o outro. Exatamente. Nós criticamos porque aquela coisa, aquela conversa, parece que tudo é prazeroso aquilo, né? Falar mal, fazer uma fofoquinha. Isso que é o complicado. E muitas vezes nós criticamos nos outros o defeito que está em nós e que nós não suportamos. E nós enxergamos enxergamos no outro, né? É muito mais fácil apontar o outro do que apontar a si mesmo, né? A projeção, eu projeto no outro o que eu não suporto em mim em forma de crítica. Ou eu vejo o outro praticando um ato que eu praticaria com uma motivação não muito boa. E acho que ele também está agindo com essa mesma motivação que eu agiria. E, na verdade, não. Me vem agora à mente como encaminhar, como proceder para que a gente possa melhorar, como eu me melhorar. Porque a melhora parte de mim. Primeiro eu melhorar. Se eu melhorar, é como uma pedra que eu jogo no rio. Aquela onda vai se expandindo e eu vou também sensibilizando os outros. E aí me vem a lembrança da mensagem de Santo Agostinho, né? Que toda noite ele fazia uma reflexão do seu comportamento do dia. Mas a questão da autoavaliação é muito complexa. Né? Nós não gostamos. A avaliação, nós gostamos muito de avaliar. Tem que ter a meritocracia. Vamos avaliar. Aí quando o chefe me apresenta a avaliação, eu saio, a primeira pedra que eu tenho na mão, eu atiro. Mas no momento anterior diz que a avaliação é importante para estabelecer a meritocracia, desde que a minha avaliação seja boa. Então, é importante nós também começarmos a pensar, como eu posso me melhorar? Eu posso me melhorar me autoavaliando, com sinceridade, sem expressar nada para ninguém, esta minha avaliação. Mas, ao final do dia, e aí me reporto ao Divaldo, que também num pinga-fogo ele estava fazendo de 2012 na Austrália. Mas eu não tenho tempo para orar. Aí ele diz, mas você não toma banho? Quando toma banho nós podemos estar orando. Quando o homem está fazendo a barba, pode estar orando. Está fazendo a reflexão. Eu não preciso parar, agora eu vou uma reflexão. Quer dizer, eu tenho momentos que eu estou andando na rua, eu posso estar... Então está dirigindo, né? Então, são essas informações, essas gotas preciosas que é importante a gente colocar em prática.
Esses relacionamentos, eles têm um planejamento já espiritual? Existe um planejamento na sociedade que a gente vai estar inserido, com as pessoas que a gente vai no trabalho, na escola, em todos os lugares que a gente vai se relacionar? Tem um planejamento espiritual? A nossa existência, a nossa encarnação aqui na Terra, as experiências que nós passamos, elas têm objetivos, e para se chegar a alguns objetivos, obviamente, há um planejamento. Então, quando nós estamos no mundo espiritual, eventualmente nós participamos disso, né? Somos chamados a opinar, a eventualmente dar a nossa opinião sobre a existência que nós vamos ter, mas a nossa existência aqui na Terra, na grande, imensa maioria das vezes, ela é uma oportunidade que está sendo dada a nós para que nós possamos evoluir, e como tal, há alguns planejamentos em linhas gerais de como a nossa existência vai ser. Então, o lar que nós vamos encarnar, eventualmente, alguém com quem futuramente nós vamos criar laços pelo matrimônio, porque já temos esse compromisso em outras existências, as pessoas que vão estar próximas de nós, a nossa família espiritual, que nós reconhecemos, as nossas amizades, os colegas de trabalho que nós temos tanta afeição, todos esses laços são laços pré-constituídos, e que, ao virmos para a Terra, vamos também buscar o contato e a proximidade com essas pessoas, com esses relacionamentos, porque elas nos ajudarão enquanto estivermos aqui na Terra. Assim como também os laços que não são positivos, negativos, os inimigos do passado, nós vamos também ser colocados em contato para que nós possamos superar isso. Então, tudo que nós temos acesso para projetar na nossa encarnação é visando a nossa evolução, especificamente. O que não quer dizer que nós vamos cumprir projetamos isso no mundo espiritual, mas chegamos aqui. Vai de portas para então, nós planejamos. Tipos de relacionamento afetivo, vamos falar assim, que nós podemos formar aqui na Terra. Casamentos ou relacionamentos afins são aqueles formados por parceiros simpáticos, que estão afinados, que já existe entre eles um elo de amor, um elo de afeto lá da espiritualidade, de outras encarnações até, e que vem
para essa encarnação com o objetivo de se unirem por este amor que já existe entre eles, de formarem a família, de se ajudarem no cumprimento da missão aqui na Terra. E esse tipo de relacionamento afim, ele sobrevive após a morte do corpo e se mantém em outras encarnações, né? É um tipo de relacionamento pouco comum aqui na Terra. Se fôssemos falar de almas gêmeas, seria esse tipo de relação, né? Outro tipo que Peralva nos fala são os relacionamentos transcendentais. São aqueles que se unem, aqueles espíritos evoluídos que se unem para se ajudarem no cumprimento de uma missão em prol da humanidade. Então, nós vemos aí muitos casais que estão juntos, que se auxiliam no desenvolvimento de algum projeto, na construção de algo que seja para a melhora da humanidade. Cientistas, médicos, pessoas que criam uma ONG, que criam uma associação, pessoas que, enfim, elas vêm com a missão já do plano espiritual de ajudar a humanidade. Então, eles não têm só o objetivo de estarem juntos. O objetivo dessa relação transcende a isso. É muito maior que só a relação de casal. Então, esses casamentos, esses relacionamentos são raros aqui na Terra, né? E até Peralva cita Kardec e Amélie Baudet, sua esposa, como um casal que veio para se auxiliar a cumprir uma missão aqui na Terra, né? Os casamentos provacionais, vamos entender bem, são aquelas uniões entre almas que já trazem compromissos uma com a outra, comprometidas mutuamente do passado, que de alguma forma se prejudicaram e que vêm para viverem essa relação como uma prova, para que possam então ter a oportunidade de, através do casamento, se harmonizarem as suas consciências, repararem seus erros um com o outro do passado e, simultaneamente, desenvolverem os valores que o Dalpiva tanto falou, da paciência, da tolerância, da resignação, né? Então, esse é o tipo de casamento mais comum aqui na Terra. Portanto, a maioria de nós, né, estamos aqui num casamento para resgatarmos erros do passado, um com o outro e até com os filhos e os familiares, mas nos ajudarmos a desenvolver habilidades, a evoluir, um auxiliando o outro. Nem sempre dá certo, né? Aí muitos vêm, mas chega aqui, pelo seu livre-arbítrio, resolve não ficar com aquela pessoa que ela tem um compromisso, não resolver a problemática e partir para um outro relacionamento. Livre-arbítrio, né? Tem os casamentos também sacrificiais. São raros. São aqueles que eles se caracterizam por uma grande diferença evolutiva entre o casal. Um espírito muito iluminado, ele reencarna com compromisso de se consorciar, de se relacionar, de se casar com um espírito mais inferior para poder ajudar esse espírito a evoluir, para encaminhá-lo na evolução. Então, são casamentos raros, mas que têm um propósito maravilhoso, né? E os casamentos acidentais, aqueles que não obedecem um planejamento da espiritualidade, que se encontram aqui, né, apenas por atração física, né, ou por conveniências, e que não têm raízes no passado, mas que firmam um compromisso. Esse casamento pode se desfazer, porque ele não tem raízes profundas, né, não tem um objetivo, mas como também pela convivência, pelo histórico de cada um dos membros, esse casamento pode sim criar um grande amor. Pode sim se tornar um bom relacionamento, dependendo do livre-arbítrio do casal e da convivência, né?
e do estágio evolutivo dos dois, de cada um, né? Então, esses tipos de casamentos são os comuns aqui na Terra, são os casamentos que existem aqui. E todos eles têm o seu lado positivo. Todos eles obedecem um planejamento da espiritualidade para ajudar na evolução. Então, o relacionamento, ele tem o objetivo de auxiliar ambos no caminho da evolução. Seja qual foi o motivo que juntou o casal e seja qual for o motivo que vai fazer com que esse casal se separe, sempre vai haver o objetivo da evolução. Perfeito. Agora eu vou pedir licença para chamar os nossos patrocinadores, Scala Construtora e Imobiliária Nostra Casa. A construtora Scala acredita que estruturar uma obra pede valores fortes na sua essência, que geram confiança e grandes realizações. Foi assim que construiu seu know-how de mais de 25 anos no mercado de obras industriais, com dedicação, respeito, seriedade, o comprometimento com o conhecimento, o aprimoramento tecnológico, segurança e o maior valor de todos, o compromisso com a realização de cada cliente. scalaconstrutora.com.br. Nós compreendemos o valor das escolhas, a profissão que vai conduzir o nosso futuro, o caminho que queremos para a vida, as pessoas que nos farão suspirar e acreditar que o destino pode ser incrível. Não são escolhas simples e nem fáceis. E tudo bem ter dúvidas de indulgência com a imperfeição alheia e perdão das ofensas. Então, o amor, ele tem que estar vinculado a essa expressão da caridade, para que eu possa ter benevolência para com o meu familiar, com o meu próximo. Ter indulgência com as suas imperfeições e perdoar as suas ofensas. Esse é um guia seguro para me conduzir Em qualquer relacionamento. em qualquer relacionamento. É saber que eu não posso fazer ao outro o que eu não gosto que o outro me faça. Esse amor é isso, né? Eu quero ser amado, mas não gosto de amar. Então, está errado. Quer dizer, se eu quero ser amado, eu tenho que amar. Esta relação de troca de fraternidade, né? Então, quando eu só quero ser amado e não amar, é uma expressão do meu orgulho, da minha vaidade. E Divaldo diz que eu devo amar. Se o outro não me ama, o problema é dele. Exatamente. Isso é importante eu saber. Quando eu faço mal a alguém, o problema é meu. Uhum. Quando alguém faz mal a mim, o problema não é meu, é dele. Quer dizer, sempre que eu sou agredido, eu devo responder com amor. Porque eu fico mais em paz, mais tranquilo. Até do ponto de vista físico. Um dia que tu passa nervoso, tu não passa distendendo substâncias tóxicas no organismo. Então, vamos amar. Perfeito, olha, são 8 horas e 58 minutos. Jean, quer citar alguma participação, algum comentário? Nós tivemos bastante participações hoje e já agradecemos aí a todos que estão nos ouvindo e convidar a estar conosco nos próximos programas, acompanhar as nossas conversas aqui todos os sábados pela manhã e complementando a resposta do Alpiva, esse amor também nos chama a tolerar, a respeitar, a ser paciente. Então, essa é a receita para o relacionamento perfeito. Muitos vão a especialistas e quebra-cabeça para tentar descobrir a fórmula. Jesus já nos deu há muito tempo atrás. 2000 anos, nós é que
às vezes achamos que não é muito conveniente naquele momento, né? Ceder um pouquinho, abrir espaço para que o orgulho se apequene, e não somos capazes de enxergar isso. Mas a realidade está à nossa frente, né? É como aquele elefante que, de tão grande que é, nós não enxergamos que está à nossa frente. Nós somos tão pequenos e a realidade é tão grande, tão óbvia, que nós acabamos não enxergando pela imensidão dela. E também aquela parte do mandamento que fica um pouquinho esquecida, amar a si mesmo. Porque quem se ama, se cuida e busca harmonizar o seu espírito, né? E a pessoa, quando ela está cheia e plena de amor a si, ela consegue amar o próximo. Exatamente. Mas quando ela só tem mágoa, ódio, raiva, é impossível amar o próximo, né? Amigos, chegamos, 9 horas, temos que encerrar. O papo vai longe, mas queremos agradecer a presença de todos os ouvintes. Obrigada, Dalpiva. Obrigado e uma saudação fraterna a todos os ouvintes, que você manda muita paz. Obrigada, Naice. Obrigada e um bom final de semana e uma semana de muita luz. Obrigado, Jean. Obrigado, um grande abraço a todos. E nós agradecemos e até o próximo sábado com Hora Espírita. Você ouviu pela Rádio Chapecó Hora Espírita, um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Convidamos você para nos ouvir todos